estavam ali os 12 naquele momento, mas por todos nós. Eu procurei um trecho que melhor representasse a unidade da igreja e não tem, ela é completa. Né? Então, gente, vocês veem aqui, eu quero dar uma ênfase em dois trechos, que é quando Jesus fala que ele glorificou ao Pai, cumprindo a missão que ele veio para fazer aqui na terra. Porque essa é a glória que o Pai espera de nós, que nós o glorifiquemos assim. Cada um de nós cumprindo a missão que ele nos confiou aqui nessa terra. E qual é a nossa missão? Demonstrar a diferença que o corpo de Cristo tem do restante do mundo. Porque aqui nessa oração, o que é que Jesus diz? Eu não peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Ele estava se referindo a nós. Cristo é um em Deus e nós somos um em Cristo. Então, é através da nossa unidade que nós somos diferenciados de quem está lá fora no mundo. Divisões, contendas, brigas, intrigas, isso tudo é coisa do mundo. Não pertence ao corpo de Cristo. O Senhor, Ele nos criou para nós estarmos em intimidade com Ele. E quem tem intimidade com o Senhor Jesus, quem segue o exemplo do Senhor Jesus, dá lugar ao Espírito Santo. E as obras do Espírito Santo manifestadas em nós, ela nos ensina a amar o nosso próximo. Ela nos ensina a ter compaixão daquele que está sofrendo. Né? Ele nos ensina a cuidar dos nossos irmãos que estão perto de nós. Às vezes, gente, é tão difícil, né, amarmos, mas é isso que nós somos chamados a fazer. Jesus ele diz assim: amai os vossos inimigos, né? Antes era olho por olho, dente por dente, agora não, agora é amai os que vos odeiam, né? Retribui o mal com o bem, porque quando nós retribuímos o mal com o bem, é como se uma fogueira se acendesse na cabeça daqueles que nos fizeram mal. Né? Acho que eu já falei aqui para vocês que eu sempre tenho um versículo, né, que embasa cada fase da minha vida. E nessa agora eu estou, façai aos outros o que querem que eles vos façam. É fácil? Não, não é fácil. Mas quem disse que seria? Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Não vai ser fácil, não, mas eu quero que vocês façam assim mesmo. Sendo difícil, porque eu sei que vocês são capazes de fazer, mesmo sendo difícil, porque vocês têm a minha mente, porque vocês têm o meu espírito. Por isso, vocês são capazes, mesmo sendo difícil, de superar toda e qualquer dificuldade, de perdoar o seu irmão e de ampará-lo no momento de necessidade. Amém? Vamos nos colocar de pé. O Naldinho vai colocar uma música aí para a gente louvar o Senhor. Porque ontem, na hora que o apóstolo disse que eu ia fazer a abertura, Deus já me ministrou com essa música. Amém? Comece a agradecer ao Senhor por você estar aqui nessa noite, porque só de estarmos vivos e na casa do Senhor já é motivo de grande alegria para todos nós. Amém? Pai, nesse momento, Senhor, te apresenta a tua igreja, teu corpo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nesse seminário, trabalhando em prol da unidade da tua igreja, Senhor. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, porque por muitas vezes, Senhor, permitimos que o orgulho nos invada e nós chegamos a nos achar que somos melhores do que os nossos irmãos, quando na verdade não somos, Senhor. Nós não somos absolutamente nada sem Ti, meu Deus. Nos colocamos hoje, meu Deus, na Tua dependência. Traz a nossa mente, meu Pai, durante o decorrer desse culto, Senhor, coisas das quais nós precisamos nos envergonhar e nos arrepender, Senhor, para que assim nós estar alinhados contigo, meu Pai, possamos te agradar, Senhor, porque o Senhor abriu mão da sua glória, meu Deus, veio, desceu a essa terra para cumprir um propósito e depois voltar a ser glorificado com o Pai, com o nome que está acima de todo nome.
Permita, Senhor, que nós também possamos desempenhar esse nosso propósito aqui nessa terra, meu Deus, para depois possamos estar juntos contigo, meu Pai, nas regiões celestiais, assim como por cada um de nós, Pai. Aquele que quiser No teu nome. sirva todos. Sonda-nos, Temos um lugar Espírito Santo de Deus, para para as pessoas, meu de Pai. Deus. Enquanto aquele cresça, meu Deus, vive. Adotar. Quero servir a seus filhos, assim como os nossos filhos. Louve ao Senhor, igreja. Nós uns aos outros. Que quiser ser todos. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Para nesse momento eu repreendo a autoridade do Espírito Santo. Todos nós que agir pedindo teu povo, meu Pai. Seja o Senhor, todo de Deus, que está bem, Pai, a autoridade do teu santo aqui dentro dessa igreja, dessa igreja, teu santo Espírito, Deus, liberdade para tudo liberdade para ter nossas vidas, nossa gritaria, nossa mente, nossa mente, que nós possamos estar aqui, Pai, não só de nosso presente, mas da situação, daquilo que está ministrando, meu Deus, da tua mão, que estejamos atentos, convencidos, meu Deus, que possamos absorver o máximo daquilo que aqui foi ensinado para aplicar em nossos relacionamentos, é assim. Dá-nos desejo de testemunhar, Senhor, que realmente somos contigo. Que é isso que eu estou dizer, meu Deus. E hoje nós somos um contigo. Nós andamos reunidados, cada um com um pensamento, cada um com a mesma voz, cada um com as mesmas respostas, meu Deus, com relação a diferentes tipos de problemas, mas porque nós falamos a linguagem que o Senhor tem. Nós falamos a linguagem que o Senhor tem de todos os corações. Da forma como o Senhor me diz, negócio das cristãs. E uma forma de Deus, santo nome. Abertos a essas defesas que existem. Como ter que não Graças a Deus pela oportunidade de e por fazer parte dessa linda família especial. Os filhos dos nossos apóstolos que pagam um preço alto, meu Deus, pela unidade dessa igreja. Abençoe o nosso ministério, que a cada dia nós possamos estar mais vulneráveis à tua voz e mais dispostos a servir, meu Pai. Em Jesus, é o que eu te oro, te agradeço. Temos que ser. Aleluia. Maravilha, irmãos. Estamos, nosso coração recebendo todo esse conteúdo, esse ensinamento acerca do corpo de Cristo. Porque como igreja, pode ter certeza que quando o nosso entendimento ele é alcançado, ele é ampliado, nós vamos ter um outro comportamento, uma outra atitude. Nós não agiremos mais como meninos. O apóstolo Paulo disse que quando ele era menino, ele agia como menino. Ele pensava como menino.
Mas depois que ele deixou de ser menino, ele parou com coisas de menino. Depois desse seminário, você não vai ter argumento para dizer, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, em alguns aspectos relacionados ao corpo de Cristo. Entender que você não é mais um indivíduo perdido. Você é parte integrante de um corpo. Amém? Estamos aprendendo que aquilo que nós fazemos dentro do corpo de Cristo pode afetar positivamente ou negativamente o corpo de Cristo. Não é verdade? Nós não ouvimos sobre isso ontem? Se você tira um dedo do corpo, aquele dedo vai morrer. E o corpo, ele vai ficar deficitário. Você já ouviu falar de pessoas que perderam a perna de um determinado tamanho, do joelho para baixo, e a pessoa sente dor num pedaço da perna que ela não tem? Sabe por quê? Porque faz falta. Nós não fomos feitos, como o pastor Orlando falou ontem, o corpo de Cristo, ele é perfeito, porque é o corpo de Cristo. Não é verdade? Ele foi feito para dar respostas imunológicas perfeitas. Então, já viu aquela coisa, né? Você já teve, eu sinto, né? Quando você é pastor, você sente falta. Quando você vê uma pessoa ausente da igreja. Agora eu espero que você fique mais esperto, mais atento. Olha, eu estou sentindo falta daquele membro. Ele não está aqui, né? Você lembra, já falamos sobre isso aqui na igreja, que o rei de uma determinada nação, quando eles venceram Israel, eles exigiram que Israel aceitasse uma condição de rendição. E qual era a condição? Todo mundo cortar o dedo, aceitar ser decepado os dedos polegares dos pés e das mãos e vazar do olho direito. Era o acordo de paz que aquele rei queria. Salvo engano, era Agag, não lembro bem. Imagina isso, irmãos. Aceitamos o acordo de paz se vocês aceitarem perder os dedos polegares das mãos e dos pés e vazar o de olho direito. Por quê? Polegar, ele é o dedo que abraça todos os demais dedos. Por isso que dizem que esse é o dedo apostólico. Dedo indicador, profético. Assim diz o Senhor. Né? Isso aqui eu não vou falar não, porque... Mas ele também tem a sua parte profética, pode ter certeza. Então, mas por quê? Porque nunca mais um homem podia entesar uma espada, porque ele não ia ter mais o dedo polegar. Nunca mais ele poderia puxar o arco, puxar uma flecha no arco, porque ele não tinha o dedo polegar. E nunca mais os homens iriam se equilibrar sobre seus pés, porque não tinha mais o dedo polegar dos pés. Você acha que o inimigo não quer fazer isso com o corpo de Cristo? Decepar uma parte importante do corpo para deixar o corpo desequilibrado. O diabo quer fazer isso no corpo de Cristo, para quê? Se o diabo tira o dedo polegar das mãos, ele tira o dedo apostólico, ele decepa a missão da igreja, a igreja deixa de ser plantadora de novas igrejas. Então, entenda o valor que tem dentro do corpo. E quando você tira o dedo, tira o olho direito, era o olho da mira. O diabo quer fazer isso com o corpo também. Nunca mais eu vou conseguir mirar no inimigo. A pessoa, ela pode dizer assim, eu me adaptei a sobreviver assim, mas nunca mais ela tem o mesmo nível, o mesmo grau de atuação e de eficiência. Então, nós não vamos deixar o inimigo castrar o corpo. Amém? Então nós vamos louvar o Senhor, dizendo para Ele, eu cantarei o teu amor para sempre. Amém? Essa canção é linda, que ela faça parte de nós. Eu digo para vocês, deixa queimar no seu coração aí. Sabe por quê? Mesmo que você não saiba, o Espírito Santo está agindo. Mesmo que você não entenda, Deus está plantando coisas em você. Você não vai sair daquele seminário do mesmo jeito que você entrou. Você vai ter consciência de corpo, entendimento de corpo. Você é bênção para a igreja, você é bênção para o reino.
Você é uma parte integrante, indispensável desse corpo. E eu digo como pastor dessa igreja, nós não abrimos mão, o cabeça do corpo não abre mão de você. Você é um membro do corpo. E você foi plantado assim. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor. Declare. Eu abrirei meu coração, deixando Da tua cura. cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Canta, igreja. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Essa é a nossa adoração, meu Deus. Cantarei teu amor para sempre. Glorifique o nome do Senhor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor me abre o coração, deixando a tua cura entrar. Por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Isso, noiva. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Deus, enquanto te adoramos. Cantarei Sempre te adoramos. meu coração vai escutar. De alegria eu canto. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti. E o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Seja cheio de Espírito. Cantarei teu amor para sempre. Essa é a adoração da igreja. Teu amor para sempre. O diabo vai tirar do nosso coração. Cantarei o teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre essa igreja aqui. Deus está alinhando essa igreja. Jesus é em tua presença. Jesus está alinhando essa igreja. Esse é o seminário. Deus vai alinhar as coisas do mundo espiritual com as coisas do mundo natural. Esta obra, ela não vai andar desajustada, ela não vai andar desarrumada. Esta igreja vai se alinhar com o plano do céu. E convido você a levantar suas mãos aos céus. E quando essa igreja se alinhar com o plano de Deus, sabe o que vai acontecer? O leão vai rugir no trono. Seja cheio da glória de Deus. Receba do poder do Espírito Santo. Receba da glória de Deus. Receba a visitação. E o toque do Alto X. Porque essa igreja hoje aqui se reúne na presença de Deus, dizendo: Pai, nada vai tirar louvor da minha boca. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Emanaê,
Na baia da cama, na baia sobre Espírito Santo, visita-nos essa noite. Espírito Santo, desperta-nos. Desperta-nos, Deus, para sermos um corpo cheio de dons, cheio de talentos, cheio de ministérios que fluirão com grande poder. Receba isso na sua vida. Te exaltar. Declare, Rei dos Reis, nós adoramos. Convide o Senhor essa noite. Rei dos Reis, nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Glorifique. Oh, glória! Nós te adoramos. Te adoramos. Toma o teu lugar em nosso meio. Convide. Vem, toma o teu lugar aqui. Bem forte, declare. Vem, toma o teu lugar. A Bíblia diz que Deus está sentado no meio do louvor do seu povo. Alguns de vocês serão batizados. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Nós te exaltamos. Espírito Santo, abre nossos ouvidos. Abre nossos olhos. Jesus. Toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar, meu Deus, de adoração. Toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar aqui. Adoramos a Ti. Como igreja adoradora, sedenta, nos enche da Tua presença essa noite.
Que a glória do Senhor traga liberdade nesse lugar. Aleluia! Céu e terra se encontram alinhados. O seu plano, o universo estremece. Céu e terra se encontram alinhados. O seu plano, o universo estremece. Céu e terra se encontram alinhados. O seu plano, o universo estremece. Espírito Santo. Oh, meu Deus, toma teu lugar de adoração, de exaltação, de igreja viva. Quando tu estiveres alinhada com o plano do Senhor, não haverá nada que vai nos impedir de viver os milagres de Deus. Uou! Que poderoso Deus! Que poderoso Deus! Que poderoso Deus! Ainda com a sua mente conectada com o céu, apresente-se ao Senhor essa noite, dizendo para Ele: meu Deus, eu quero ser bênção para a tua noiva. Eu quero ser fator de vitória para a igreja. Eu quero ser saúde para o corpo de Cristo. Eu quero ser membro, Pai, que vai fazer a diferença, que vai somar com demais membros do corpo de Cristo. Que assim seja a membresia deste corpo chamado Ministério Semente do Avivamento. Nós não seremos fator de doença, mas seremos fator de saúde para o corpo. E como membro integrante desse corpo, eu e você seremos bênção. Estremece. Então, céu e terra se encontram alinhados. O seu universo estremece. Céu e terra se encontram alinhados. O seu universo estremece. Céu e terra encontram alinhado. Universo. Aleluia, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Assim vai ser nas nossas vidas. Diga para o seu irmão: Deus vai alinhar as coisas na sua vida. Amém, queridos? Podem tomar o seu assento. Vamos partir então a nossa primeira ministração dessa noite. Quero convidar a pastora Lívia a se acostumando e vai trazer a nossa primeira palestra dessa noite, em nome de Jesus. Pastor, eu falo um negócio desse.
Fico sem palavras. Amém, igreja? Dando continuidade ao nosso tema, né, do nosso seminário, alinhamento, uma igreja, um corpo. Tema dessa noite, a primeira ministração é a minha responsabilidade dentro do corpo. A minha responsabilidade dentro do corpo. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 4. Amém? Romanos 12, a partir do verso 4, diz assim: Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Glória a Deus. Ontem, o pastor Orlando falou sobre isso, né? Que individualmente nós não somos o corpo de Cristo. Na verdade, somos membros do corpo, fazendo parte, como diz a palavra, de um corpo. E esse corpo é o Senhor, amém? É o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Nós viemos aqui para quê? Para aprender mais sobre esse corpo. Saber que você não vê uma perna andando por aí, né? Um braço andando sozinho, uma cabeça andando por aí pelas avenidas da vida. Precisa-se de um corpo, de um todo. E quando não se tem, se usa utensílios. A gente vê pessoas andando de muleta, a gente vê pessoas andando de cadeira de roda, mas não é a mesma forma de andar saudável. E como corpo de Cristo, nós precisamos andar saudáveis. Do dia que a Cássia me disse que ela participou do Café dos Apóstolos, né, que ela estava aqui, ela me disse uma coisa muito interessante, que o apóstolo Flores falou que nós precisamos cuidar da nossa mente, para que nós venhamos cuidar de outras pessoas. Nós precisamos cuidar do nosso corpo para cuidarmos de outras pessoas. As pessoas aí fora estão enfermas, estão doentes. E a igreja, ela está praticamente do mesmo jeito. E nós precisamos estar sã, nós precisamos estar bem para cuidar uns dos outros. Nós somos uma igreja em célula. E quem é líder de célula aqui sabe como é que é uma célula. O nível de pessoa que frequenta uma célula. Às vezes a pessoa não fala coisa com coisa, mas tu tem que decifrar aquilo que ela está falando. E tem também aqueles, né, que a gente olha assim, meu pai, como é que o Senhor manda um ser humano desse para minha célula? Mas o Senhor ama esse ser humano, assim como ele amou você. Assim como alguém orou por você. Alguém que estava fazendo parte do corpo de Cristo. Alguém que está fazendo parte, amém? Então, nós temos que criar consciência de que o corpo, criar consciência de corpo é o principal objetivo desse seminário. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo. Afinal de contas, esse também era o objetivo do apóstolo Paulo quando ele escreveu acerca desse assunto para algumas igrejas. Eu costumo dizer que se está na Bíblia é porque é necessário. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, por que abordar esse tema na Bíblia, né? Se está, é porque é necessário. Estava lendo essa semana Cantares, eu falei, Deus, por que isso, Deus? Na Bíblia, aí me veio esse mesmo pensamento de novo, se está na Bíblia é porque é necessário. Eu, tá bom, então. Cantares, né? Livro de Cantares. Então, lá no verso 4, na parte B, fala assim: nem todos os membros têm a mesma função. Olha que interessante. Na escola de líderes, eu falo muito sobre isso, sobre o princípio da individualidade.
Ser individual não é ser egoísta, mas é você saber a sua função dentro do corpo. É saber que nem todo mundo canta, glória a Deus, aleluia, né? Senão ia ser um negócio muito estranho. Nem todo mundo prega, senão iam estar estapeando o apóstolo para querer fazer alguma coisa. Pastor, me coloca na escala. Não, não, fulano e tal. Nas igrejas grandes são assim. Tem uma escala, e daí, às vezes, aquele pregador ali, aquele pastor, ele só prega uma vez no mês ou uma vez no ano, porque tem muitos líderes dentro de uma igreja. Glória a Deus por isso. Mas nós temos que entender que nem todos têm a mesma função. Que não precisamos ter inveja do nosso irmão que prega, que louva, nosso irmão que faz teatro, o nosso irmão que cuida de célula. Todo mundo aqui tem uma função. Nós precisamos nos conhecer, perguntar para o nosso Criador: Senhor, no que eu posso contribuir na tua casa, no teu corpo? Porque todos nós temos um dom, gente. Não tem esse que nasceu sem dom. Eu não tenho dom, não sei fazer nada. Tu sabe? Tu tem que orar e buscar do Senhor. Senhor, diz aí, Pai, o que eu sou boa, né? Todos nós temos algo bom dentro de nós. Amém? Ou seja, apesar de sermos um corpo com muitos membros, cada membro tem sua função ou responsabilidade. Um dia desse também estava conversando com uma irmã e falando: minha irmã, não se aperreie, porque nem todo mundo vai ser líder de célula. Nem todo mundo vai ser chamado para pregar. Mas nós temos que estar inserido em uma célula. Você tem que estar inserido em uma célula. É como se fosse, como o pastor Orlando falou ontem, sobre o sistema respiratório, sistema nervoso. As células são isso, são sistemas, aonde juntando cria-se o corpo de Cristo. Se cada membro funcionar bem, todo o corpo irá desenvolver perfeitamente. Perfeitamente. Se cada membro funcionar bem, todo o corpo irá desenvolver perfeitamente. Então, por que nós não estamos funcionando? Porque nós estamos, com algum desvio aí que precisa ser ajustado. Por isso que esse seminário alinhamento, é para te colocar novamente no prumo do Senhor. É para te ajustar naquilo que Deus te chamou. Não vai para o lado onde o Senhor não te chamou, pelo amor de Deus. Fica aí onde o Senhor te chamou. Quando eu tive a primeira célula, era uma célula de adolescente. Então eu ficava, meu Deus, como é que eu vou cuidar dessas meninas, Senhor? Elas comem demais e tal, é difícil. Elas só querem saber, Deus, de ficar conversando, de ficar paquerando na igreja. A gente vai, a gente ora, a gente paga o preço, essas meninas não querem nada. E acabou a primeira fase da célula. Aí quando eu disse para Deus, Senhor, eu também não quero mais não. Não quero mais quebrar a cabeça com ninguém, não quero mais ficar pagando preço por quem não quer e tal. Aí o Senhor me levou o quê? A lembrar desses 2 casais. Aí eu, poxa, Senhor, como assim? E o quanto eles já pagaram de preço por nós? O quanto eles têm pago o preço por nós? E quando eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, eu não quero mais mexer com célula e tal, não estava dando mais certo. Eu fazia a célula, convidava, só dava eu e esse jovem bem aqui. Discípulo fiel, Timóteo. Aí eu fazia a célula lá em casa e nada, não estava fluindo nada. Eu falei, Senhor, tem algum erro aí? Aí foi quando eu cheguei para o apóstolo e falei, apóstolo, eu vou só ajudar as células. Oi, oi. Pelo jeito, já deu esse negócio de célula para mim. Tá. Aí quando a mãe dele pediu para fazer uma célula na casa dela. Aí eu, olha Deus aí no mistério, gente. E eu fui fazer a célula e no início era eu, ele e a mãe dele. E ali o Senhor
colocou novamente uma fagulha do que ele ia fazer naquela célula. É como se tivesse jogado uma água e estava só aquela fumacinha, mas... Obrigada, irmão. Mas aí, quando a mãe dele falou sobre abrir uma célula, deu aquela fagulhinha, sabe? E começou a abanar. E ali eu comecei perseverando, porque eu não queria mais célula. Mas, quando Deus ele nos chama, como o nosso tema é a minha responsabilidade dentro do corpo, nós temos que entender que cada um aqui tem uma responsabilidade dentro do corpo, ainda que você não queira. E eu comecei, e daí o Senhor foi restaurando aquilo que já estava assim mais ou menos quase morto, estava morrendo dentro de mim. E hoje, gente, para a glória do Senhor, eu fico naquela expectativa da célula. Lá na célula ninguém fica sem fazer nada. Todo mundo que chega já vai fazendo alguma coisa. Aí eu costumo até falar para as meninas: poxa, vocês se lascaram, porque foram entrar logo na célula de quem? Da tia da escola de líderes. Então, o corpo é isso. O corpo, nós temos que o quê? Impulsionar as outras, a célula ali, o sistema em qual nós estamos. Você tem que impulsionar os seus discípulos, aqueles que estão debaixo da sua liderança. Não podemos matar os dons deles, porque todos nós temos uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo. A nossa principal responsabilidade dentro do corpo de Cristo é o quê? É servir. Vamos lá para 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Amém? Olha o que diz. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons de despenseiros da multiforme graça de Deus. Como é que diz aqui? Mordomos, olha, eu gosto dessa palavra. Como mordomos da multiforme graça de Deus. Você é mordomo da casa do Senhor. Amém? Então, a nossa principal responsabilidade dentro do corpo é servir. Só serve quem serve, gente. Nós não podemos querer ser servido. Nós temos que servir. É o corpo de Cristo. Glória a Deus, porque nós podemos servir ao Senhor. E quando uma coisa que eu gosto bastante assim dos eventos da igreja é de encontro. Porque no encontro que todo mundo se doa o seu limite, está servindo por uma alma que está ali sendo restaurada. Estar servindo para que uma alma seja liberta, para que uma alma seja curada. Eu acho isso lindo, porque o corpo de Cristo se une por um único propósito. E é assim que nós devemos caminhar, unidos com um único propósito, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Uma grande parte, servir o corpo é algo que a igreja como um todo deve ter consciência. Todos nós temos que ter a consciência de que nós devemos servir dentro da casa do Senhor. E nós temos que ensinar nossas crianças a servir. Desde criança nós temos que servir cada um deles. Quando eu estou ali com os meninos, aí eles ficam: tia, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Todo mundo eu dou uma função, todo mundo tem uma delegação para que eles entendam que eles fazem parte desse corpo. Uma grande parte da Igreja de Jesus enfrenta problemas para se relacionar com o coletivo, pois os valores seculares que são plantados diariamente na alma das pessoas ensinam o individualismo e a independência. Isso é um grande problema, gente, dentro da igreja. A questão do relacionamento. Dia desse, o Senhor me acordou de madrugada e ele falou assim: é difícil caminhar em unidade, mas é necessário. Você cancelaria seus familiares? Alguns sim, né? Sim,
cancelaria sim. Mas você não iria jogá-los. Você não iria ficar por muito tempo. Alguns sim, ficaria assim. Mas a nossa família, a gente não escolhe. Você não escolheu a família na qual você nasceu. Você simplesmente nasceu. E no corpo de Cristo é assim. Nós, quando viemos para Cristo, alguém orou por você. Alguém pagou o preço por você. Mas você não conhecia os seus irmãos que estariam continuamente nessa caminhada com você. Bem, irmã, obrigada. Então, nós não devemos separar ninguém. Nós não devemos excluir ninguém. Porque é como uma família, realmente. Que nem a família do Augustinho. Essa família é muito unida. E também muito oriçada. Mas nós temos que continuar unidos. Unidos. Certo? O mundo ensina o quê? O individualismo. O mundo ensina o quê? A ser independente. Não, eu não vou ouvir fulano porque fulano tem menos tempo de cristão do que eu. Para de besteira, gente. Quando Deus ele quer falar conosco, ele usa uma criança. E usa até um ímpio para falar conosco. Então, nós temos que ter humildade para continuar unidos dentro do corpo de Cristo. E lembrar que nós não fazemos parte do mundo. Todos os dias nós somos o quê? Bombardeados. No Instagram, no Facebook, no trabalho, na escola, na faculdade, no cursinho, em casa, com familiares não crentes, todos os dias. Mas nós temos que nos lembrar todos os dias que nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo tem que ser prioridade em nossa vida. Aonde nós estivermos. Por este motivo, muitos entendem que não precisam do seu irmão para desenvolver uma vida cristã saudável. O que sabemos que é um grande engano de Satanás. Satanás ele usa essa seta para jogar na vida das pessoas e dizer: não, você não precisa do irmão A nem do irmão B. Eu posso viver o meu evangelho sozinho. Que delícia. E Satanás bem ali, só esperando. Ele abriu uma brechinha para eu entrar. Porque uma ovelha fora do aprisco é presa fácil. Uma ovelha que não está com as outras, o inimigo só mira assim, ó, de longe. Dá só um tiro. E ela não sabe nem de onde foi que veio. Porque está sozinha. E quando nós estamos unidos, não. A ovelha ela não tem defesa. Mas ela unida, ela consegue se defender. Mas ela sozinha, o inimigo pega, leva, ninguém nem vê. Quando vê, já morreu. Morreu a ovelhinha, gente. Então, nós temos que estar unidos. Vamos lá para 1 Coríntios 12. Livro de Coríntios. Capítulo 12. Capítulo 12, verso 26, que diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? Amém. É interessante porque, sabe aquele dedinho, o mindinho lá do seu dedo do pé? Muitas vezes tu não dá muita moral para ele, né? Ele bate no canto da porta, ele bate no canto da cama. Tu só sabe que ele está ali porque tu sentiu a dor. Mas no dia a dia, a gente não sente. A gente diz assim, meu Deus, não é feio esse dedo. Que serventia tem essa criatura no meu corpo, né? E mais uma vez eu te digo, se está lá, foi porque Deus fez. E se Deus fez, é porque é importante, tá? Fica ligado com isso. Então, quando a gente bate esse dedo ou machuca, ele fica ali, ó, latejando, né? Não é verdade? É assim que ele fica. E aí a gente não consegue muitas vezes dormir,
às vezes não se concentra. Assim é um membro dentro do corpo. A gente sabe quando alguém não está bem. Gente, esses olhinhos aqui vêm tudo, sabia? Esses olhinhos aqui, ó, fico só observando. Tem uma irmã que uma vez disse assim: Meu Deus, tu conseguiu me ver que eu estava desse jeito? Eu falei: Sim, eu sei que você não está bem. Você quer fazer um propósito comigo? E aí, eu sou dessas, tá? Eu não pergunto muito, não. Eu falo: Você quer orar? Aí, quando a pessoa diz: Vou, então eu vou junto. Quando não, deixa mais um pouquinho aí. A pessoa com mais um pouquinho de capim para ela ter humildade para receber também oração. Porque nós temos que aprender isso, igreja. Que nós não devemos dar pérolas a porcos. Nós não podemos querer ensinar quem não quer ser ensinado. Nós temos que entender isso. Porque o banquete do Senhor está aqui, ó. A bênção do Senhor está aqui. Cabe a você se você vai comer desse manjar que o Senhor está derramando sobre a tua vida. Como o apóstolo disse, ninguém aqui vai poder dizer assim: mas eu não sabia. Agora você sabe. Você fez e você faz parte de um corpo. Se temos consciência de que a nossa maior responsabilidade é servir o corpo de Cristo, a pergunta que fica é: como devemos desempenhar esse serviço? Como é que eu devo fazer isso? Então, o nosso primeiro ponto foi só uma introdução. Primeiro ponto é: tendo a consciência de que não vivemos para nós mesmos. Vamos lá para o livro de Coríntios, 2 Coríntios. Aguenta aí. Livro de 2 Coríntios 5, 15. Diz assim: E ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos para Gálatas, só para testificar mais uma coisinha. Livro de Gálatas 2:20. Amém? Aí diz o quê? Amém. Olha que interessante, né? Não vive eu, mas Cristo vive em mim. Tendo a consciência de que não vivemos para nós mesmos. Você não manda mais em você. Às vezes a gente só quer o Salvador, né? Oh, Deus, me ajuda, minha conta de luz está vencida. Deus, o gás acabou. Deus, estou sem alimento. Mas aí você não quer o Senhor. Quando Deus diz assim, então, eis que eu te digo, meu filho e minha filha, vai e faz assim, assim, assim. Ah, não, Deus, não dá, é porque é muito difícil, Deus. Como é que eu vou fazer isso? Tu acha que aquele que manda tu fazer, executar uma tarefa, não vai te justificar? Não vai te sustentar? Ele ministrou isso no meu coração, gente. Quando eu abri a célula pela segunda vez, eu disse: Senhor, é tão difícil, Senhor. E agora o Senhor está mandando é mulher, e mulher casada, Deus. Deus, como é que eu vou dar uma palavra para a mulher casada, Deus, que eu não tenho experiência, Deus? E o Senhor disse para mim: sou eu que estou aí. Sou eu que estou à frente. Eu falei: é o jeito de eu ficar mais crente, né? Porque não tem como, gente. Só está aparecendo mulher casada na minha célula. Recebe aí, irmã. Recebe aí. Então, o Deus que fez a promessa é o Deus que executa.
Então, nós temos que entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive dentro de você. Não existe mudança consistente sem que seja criada uma consciência acerca de um determinado assunto. Nós temos que crer que Deus está conosco, amém? Ter a consciência dentro de mim que Ele é quem manda em mim. É o Senhor quem manda em você. Você não manda mais em você. Você quer tocar fogo no barquinho, chutar o pau da barraca, mas o Senhor diz: calma, junta o barquinho, desvira esse barquinho, monta de novo essa barraca, porque sou eu quem estou nesse negócio aí. Aí você diz: ah, não, Senhor, eu não estou conseguindo mais. Não, você tem que ter a consciência de que não vivemos mais para nós mesmos. Uma pessoa que entendeu e recebeu essa mudança tem uma mente coletiva e é capaz de cooperar melhor com a comunidade em que congrega. Se uma pessoa já adquiriu essa consciência, logo ela interage melhor com os demais. O apóstolo sempre falava isso para mim: minha filha, tem paciência, paciência. Porque fulano entrou agora? Porque fulano entrou agora? Aí eu queria fazer que nem João. Taca fogo, Senhor do céu. Senhor, mata, Deus, mata. Aí o pastor sempre: minha filha, você tem que entender que você já tem uma certa caminhada, que você isso, que você aquilo. Hoje já começo, eu já entendo isso, gente. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. O João saiu de dentro de mim. Taca fogo, Senhor, a vontade era essa. Mas quando nós entendemos que nós também já fomos assim, né, pastora Celeste? Olha, que nós também já fomos assim, nós sabemos viver em coletivo. Lá no teu trabalho, tu não tem que suportar teus colegas? Do mesmo jeito é dentro da igreja. Quando é almoço em família, tu não tem que suportar o, o teu familiar? Aquele que briga, aquele que é fofoqueiro, aquele que arranja confusão do nada, tá todo mundo bem e ele quer virar a mesa. Ele diz: acabou tudo e tal. Assim mesmo é dentro da igreja, gente. Jesus, quando ele chamou 12, nenhum era igual. Nenhum era igual. Tinha o colérico, tinha o sanguíneo, tinha o melancólico, tinha o fleumático. Aí a gente quer botar todo mundo dentro da caixinha, né? Não, tem que ser assim. Não, nem tu é assim, nem eu sou assim. Então nós temos que aprender isso, ter a consciência de que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se uma pessoa já não vive mais para si mesmo, ela está pronta para contribuir com o crescimento e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Quando nós fazemos a obra de Deus com a força do nosso braço, nós machucamos a igreja. Nós machucamos o reino. Nós machucamos a noiva de Cristo. Mas quando é o Senhor nos dirigindo, a cura, a libertação, a salvação. E é isso que o Senhor ele tem ministrado no meu coração. E é isso que eu oro todas as vezes lá na célula. Senhor, que aqui haja cura, que aqui haja libertação, que aqui haja transformação. Me ensina, Senhor, a amar. Eu não sei amar. Nós temos que fazer a oração sincera, gente. Nós temos que realmente dizer para o Senhor como nós somos. Pedro, ele era assim, né? Ai, queria fazer tudo do jeito dele, tudo rápido, mas as coisas não aconteceram do jeito dele. As coisas aconteceram no tempo de Deus. Amém? Então, vire aí para o seu irmão e diga: gire essa chave na sua consciência. Gira essa chave na sua consciência de que você não vive mais, é Cristo quem vive dentro de você. Segundo ponto, amando a si mesmo. Bora lá para Mateus. Livro de Mateus. Mateus 11, verso 39. Oh,
Mateus 22. 22, 39. Que diz assim: o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero saber aqui, quem é que se ama? Quem é que se ama? Não, seja verdadeiro. Eu me amo. Ou senão, não estou muito bem comigo não esses dias. Estou meio assim, comigo. O segundo mandamento, né? O primeiro diz para a gente amar o Senhor acima de todas as coisas. E o segundo fala sobre amar o próximo como nós mesmos. Amar a si mesmo é um princípio fundamental para que possamos amar o próximo. Amar a si é mais do que um princípio, faz parte do segundo mandamento mais importante de toda a Escritura. E esse amor, como é que é esse amor, gente? Este ponto segue uma lógica bíblica. Se uma pessoa não ama a si mesma, logo ela será incapaz de amar o próximo. E se uma pessoa não ama o próximo, como ela pode servir o corpo? Isso tem a ver com empatia. Se eu me amo, logo eu vou querer tratar o outro bem. O amor em si não é aquele amor egoísta do narcisismo. Ai, eu sou tão linda, ai, eu sou tão bela, ninguém pode me tocar. Ninguém isso comigo, ninguém aquilo comigo. O amor de Deus, ele é diferente. Ele nos chama para nos amar primeiro, para depois amar o próximo. Porque nós só vamos fazer com o próximo aquilo que nós gostaríamos de fazer, como a irmã falou ali. Como é que você quer receber algo bom de alguém se você não dá algo bom àquela pessoa? Como é que você quer ser cuidado se você não cuida? Como é que você quer ser amado se você não ama? Então, nós temos que aprender sobre isso. Se uma pessoa não ama o próximo, como ela pode servir o corpo de Cristo? Como é que você vai servir o corpo de Cristo se você está em déficit com você mesmo? Você não cuida da sua saúde, você não cuida da sua alimentação, você não cuida da sua mente, da sua vida espiritual. Tudo isso é um conjunto, gente. Tudo isso é um conjunto. E quando a Cássia falou sobre o apóstolo Flores, que ele disse, né, que nós precisamos cuidar de nós mesmos, eu entendi como um cuidado de Deus. E é isso que nós precisamos. Precisamos estar bem para cuidar do outro. Já pensou? Um doidinho cuidando de outro doidinho? Não dá, gente. Vai surtar. Vai dar ruim. Tem que alguém ter um raciocínio lógico para isso. E essa geração está, sim, precisando de líderes, precisando de cura, precisando de libertação. Mas aí o povo da igreja está tudo perebento, como é que fica? Não, nós temos que nos curar. Amém? Temos que nos curar. 3, decidindo ser um membro curado. Lá no livro de 2 Coríntios, vamos lá de novo. 2 Coríntios 5, aguenta aí. Verso 16. 2 Coríntios 5, verso 16. É, calma aí. Aguenta aí. Olha o que diz. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora o conhecemos deste modo. É isso? É isso. Então, nós temos que ser curados, amém? Você precisa decidir ser curado. Uma pessoa que não é curada tem grandes dificuldades de conviver com o coletivo. Uma pessoa que não busca a cura, ela se isola. Ela acha que todo mundo está contra ela. Ela sempre pensa que ela é coitadinha. E isso, gente, nós não podemos mais viver com isso.
Isso é admissível para uma igreja. Uma igreja em Cristo, uma igreja que quer crescer, uma igreja que quer evoluir. Nós temos que buscar a cura. Uma pessoa com problemas na alma sempre tende a achar que os outros conspiram contra ela e estão sempre na defensiva. Primeiro ponto é, tendo a consciência de que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segundo é amando a si mesmo. E o terceiro é decidindo ser um membro curado. Nós precisamos, igreja. Como é que eu vou cuidar de pessoas toda bagunçada, com a minha alma toda ferida? Eu só vou reprogramar aquilo naquela outra pessoa. E não é isso que Deus quer. Deus quer levar uma igreja limpa, adornada, para a glória dele. Nós não podemos. A igreja é um coletivo. A igreja não é um departamento, não é separação. Nós temos células, sim, mas as células não são para divisão, são para a multiplicação do reino de Deus. Eu costumo dizer, até mesmo lá na célula, assim, né? Tem gente ali que já pode muito bem abrir célula. Aí a pessoa disse assim, você já está me expulsando, irmã? Não, é porque a igreja precisa crescer. E uma célula onde tem muitos líderes gera contenda. Uma célula onde já tem gente preparada vira um clube social. E nós não podemos viver assim, igreja. Nós precisamos crescer. O reino de Deus nos chama para multiplicar. Nós temos que multiplicar. Então, uma pessoa com problemas na alma, ela sempre vai achar que o outro tem alguma coisa contra ela. Não pode olhar feio, não pode olhar torto. Ai, meu Deus, o que está pensando de mim? O que foi que eu fiz e tal, tal, tal. Meu irmão, lá no trabalho, as meninas dizem que tem medo de mim. Às vezes eu não estou nem olhando para elas, eu estou olhando assim para algo fixo, porque eu estou pensando em algo. Alívio, eu fiz alguma coisa, ixi, meu Deus, o que tu fez que eu não estou sabendo? Porque é um medo, é uma coisa. Não, gente, nós temos que aprender a ser curados na nossa alma. Seja curado na sua alma, para que esse bálsamo venha transbordar na sua vida, para a vida de outras pessoas. Amém? Essa pessoa tem grande dificuldade com os 2 pontos falados acima que eu disse. Essa pessoa que tem problema com a questão da cura, ela não vive para si mesma, como a Bíblia diz, né? Aqui, lá no início a gente falou sobre tendo a consciência de que não vivemos para nós mesmos. Então, essa pessoa ela vive para si mesma. E ela não ama a si mesmo. Ou seja, não viver para si mesmo é egoísmo. O egoísmo em que sentido? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa que só pensa nela, ela só vive para si. E a igreja é o lugar onde nós devemos mudar a nossa mente. O Senhor nos chama para transformar a nossa mente, lá em Romanos 12, 2. Se está na Bíblia, é porque é necessário. Então, se você está inserido no corpo, como o pastor Orlando falou ontem, o corpo, quando ele é gerado, ele é minúsculo, né? E ele vai se tornando, vai se desenvolvendo em um ser humano. E com o tempo vai crescendo, e aí envelhece e morre. E nós precisamos crescer. Amém? O nosso corpo espiritual precisa crescer. Você precisa crescer. Nós temos que andar conforme a nossa idade espiritual. Não podemos mais ficar andando como meninos. Não podemos mais ficar esperando do outro aquilo que é o nosso dever fazer dentro do reino de Deus. Se você está vendo que tem algo para ser feito, vai lá você e faz. Ah, mas eu não tenho apoio. O teu apoio é o Senhor. O teu apoio é Deus. Quando o Senhor falou isso para mim, que Ele é o meu apoio, gente, a célula acontece. Porque é Ele quem faz. É para Ele as coisas. Tem dias que eu estou tão atarefada que eu chego bem em cima da hora, mas é o Senhor quem faz. Então, nós temos que entender isso. O reino de Deus é para
a glória do Senhor. Amém? Não é para a nossa glória. Quando a gente para de olhar para Deus, a gente começa a olhar para cá, para a terra, a gente começa a ver muita coisa. E a gente começa a esfriar, a definhar, a diminuir aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. O que o Senhor te deu como promessa, o que o Senhor te deu como bênção, é para a glória dele. Pense nisso. Quarto, servindo o corpo com os seus dons. Bora lá para 1 Coríntios. Só volta aí. 1 Coríntios 12. 12, verso 7. Que fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Lembra lá do início que eu falei sobre o princípio da individualidade? Escola de líderes. Princípio da individualidade. Todos nós temos uma função dentro do corpo. A nossa mão tem vários dedinhos que são diferentes, cada um tem uma função. Se tira um, vai interferir em alguma coisa. Os dons que o Senhor nos confiou não são para a nossa promoção, e sim para melhor servir o reino e o corpo de Cristo. O dom que o Senhor te deu é para a glória dele. Aquilo que o Senhor te confiou é para que o nome dele seja glorificado. Não para que nós venhamos dizer, não, é porque eu faço parte da liderança do apóstolo, da apóstola. Não, eu estou liderando agora uma rede, então eu não posso te ajudar nisso. Não, o corpo é um só, gente. Quando alguém me chama para alguma coisa que dá para eu ir, eu vou. Eu faço. Quando dá para fazer, eu faço. Quando não, eu falo, não, irmão, não, irmã, desculpa, mas dessa vez não vai dar. E eu me empenho porque é o corpo de Cristo. Quando nós entendemos que tudo é para a glória do Senhor, a gente não fica com medo. A gente não fica pensando, ai, mas eu não gosto nem dessa irmã, mas eu tenho que me submeter a essa irmã. Se submeta, minha irmã, é para a glória do Senhor. É para o reino, é para a soma. O reino não é para a divisão, é para a multiplicação. As pessoas serão cobradas porque não utilizaram os dons que o Senhor lhes confiou para a glória dele. Sabe lá aquela parábola dos talentos? O Senhor vai te pedir. Fique ligado, tá? Aquilo que o Senhor te confiou. Lá no grande dia, o Senhor vai dizer, então, mostre-me as suas mãos, queridinho, queridinha. O que tu tens para mim? E eu quero chegar na presença do Senhor e dizer assim, Senhor, aqui, ó, tá uma manga, tá um limão. Esse aqui foi bem difícil, mas está aqui, Senhor. Está aqui o meu limãozinho, está aqui minha jaca. Esse aqui foi muito mutreteiro, mas para a honra e glória do Senhor, trouxe para ti. Mostre-me suas mãos. Já pensou você ouvir da parte do Senhor? E o que você vai mostrar para Deus? Porque tu escondeu o teu talento? Não, eu ando muito ocupado. Não tenho tempo para isso. E aí? Como é que fica Deus nessa situação? Foram tomados pela vaidade, só pensam no seu reino particular, servindo o corpo com seus dons. Nós precisamos voltar a servir o corpo de Cristo. Amém? Precisamos voltar à igreja. Precisamos realmente nos posicionar nessa geração. Mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando obstáculos, é o Senhor quem te sustenta.
Quando você exerce seus dons conscientes, o corpo de Cristo é abençoado e aperfeiçoado. Amém? Todo mundo cresce, se quiser. Todo mundo é capaz de muitas coisas aqui, se quiser. Mas para isso nós temos que estar abertos. E uma coisa que eu aprendi é encarar os desafios. Os desafios que a vida nos dá. Não é para a nossa morte, mas é para o nosso crescimento. Aquilo que Deus Ele está fazendo na tua vida, você diz assim, poxa, Senhor, está tão difícil, mas é para o teu crescimento. Então, continua. O corpo de Cristo, quando o apóstolo, lá no início, quando ele começava a pedir para eu fazer a abertura, eu ficava, poxa, só é eu e tal, tem um monte de gente aí, por que o Senhor não chama ninguém? E eu comigo, né? Só resmungando comigo mesma. Mas eu entendi, porque nem todo mundo aceita desafio. Às vezes, ele mandava eu ir para as igrejas. Eu falava, poxa, como assim, gente? Ele me manda para uma igreja. Eu nunca fui ministrar numa igreja. E ele me mandava para as igrejas. E hoje eu não tenho dificuldade, gente. Ele fala, vai, tá bom, já estou indo. Não sei nem como fazer, mas eu vou. Eu vou, porque é Deus quem vai à frente. Os dons que o Senhor nos entregou nos foram confiados para a edificação do seu corpo. Uma vez que utilizamos para outras finalidades, com certeza seremos cobrados. Olha, muitos aqui são líderes. Não estou falando de liderança de igreja, estou falando líderes de êxito. Que se Deus colocar nas tuas mãos, ou se o teu patrão, ou alguém colocar uma missão, você vai fazer. Você vai fazer. Até mesmo dentro da escola. Né, Gabriel? Semana agora, Gabriel foi xerife. Aí ele achou ruim porque todo mundo estava cobrando dele, porque ele era o líder. E falaram que ele não tinha liderança, que ele não sabia liderar. Eu falei, tá vendo? Toma para ti. Porque eu tenho te ensinado. E quando nós não temos liderança, é assim que o mundo vê. Tu não serve para liderar, tu é mole. Tu não sabe nem liderar, é assim. As pessoas vão nos cobrar, gente. E igreja, nós temos que estar preparados para as coisas de Deus. Nós temos que tomar responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Amém? É uns cuidando dos outros. Não é poucos cuidando de todos. Se poucos cuidam de todos, há sobrecarga, há estresse, há desânimo. Mas se todos cuidarem de todos, ninguém fica sobrecarregado. E o reino cresce e se multiplica. Amém? Amém. Amém, irmãos? Tremendo, né? Uma bênção. Olha essa irmã Lívia hoje, a minha responsabilidade dentro do corpo. Como é importante saber qual é o nosso papel dentro do corpo de Cristo, né, irmãos? Como nos edifica, porque, como ela leu o texto, não vivemos mais para nós mesmos. Você não vive mais para você mesmo. Agora você tem uma coisa na sua consciência. Toda vez que você vê um irmão meio egoísta, individualista, você dá um beliscão nele e lembra, olha, você está aqui para servir o corpo de Cristo. Amém? Vamos ter um intervalo, vamos ter alguma coisa ali atrás, um coffee breakzinho, né? Um café.